Queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Domingo, Dia das Mães, eu quero já iniciar a nossa aula hoje parabenizando a você, mãe, que nos assiste, a você, mãe, que vai nos assistir em um outro momento. Que Deus possa dar a você, mãe, muita sabedoria, muito discernimento, muita saúde, para que você possa, junto com seu esposo, administrar de forma muito sábia a sua família. Que Deus aguarde. Que Deus abençoe você, a sua casa, todos os seus filhos. Que a graça de Deus possa estar sobre você nessa manhã tão especial, manhã de Dia das Mães. Eu queria iniciar então orando, colocando a sua vida, mãe, diante do Senhor. Vamos lá? Deus, nós somos gratos pela semana, somos gratos, Deus, pelas nossas atividades. Somos gratos, ó Deus, porque hoje nós estamos agradecendo ao Senhor por todas as mães do Brasil e da face da terra. Senhor Deus, continue, Senhor Deus, dando sabedoria para que as mulheres possam ser sábias na administração dos seus lares junto com seus esposos. Da saúde, da paz, da alegria e esperança em cada lar. Ó Deus, proteja a nossa cidade, que o Senhor possa fechar a nossa cidade com relação a essa pandemia. Nós já temos 15 casos confirmados na nossa cidade, nós não queremos mais. Jesus, esteja conosco, Senhor Deus, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Oramos no nome santo de Jesus, amém. Meu amado, você que me ouve hoje, então, muito bom estar com você. E eu vou estar iniciando, hoje nós vamos estar trabalhando em cima de 2 Pedro. Você deve estar lembrado que semana passada nós trabalhamos em cima de 1 Pedro. E hoje, 2 Pedro. E eu queria ler com você o texto bíblico, base bíblica hoje, que é 2 Pedro 3, de 8 a 13, que nos diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, que habita a justiça. Bom, na leitura deste texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 13, você logo identifica que o autor, que Pedro, está falando acerca de quê? Você sabe? Eu creio que sim, né? Da volta de Cristo. Não é isso que o texto nos fala aqui? Com certeza, na volta de Cristo. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, você que me ouve hoje. Não basta ter apenas fé na esperança da volta de Cristo. Porque não podemos ter uma fé cega na volta de Cristo. É preciso saber a razão desta fé. O que eu estou querendo dizer com isso? Não basta ter fé na esperança. O que é isso? Uma fé baseada em nada. Uma fé baseada apenas naquilo que o pastor te ensinou, naquilo que você ouviu aí do professor da escola bíblica dominical. A nossa fé, a nossa expectativa da volta de Cristo está baseada na nossa razão, ou seja, no nosso conhecimento da palavra de Deus. Porque na realidade é o seguinte, quem nos confirma, quem nos dá esperança de que Cristo vai voltar é a sua palavra. E se eu não conheço a palavra,
a minha fé nessa esperança, ela é morta. Por quê? Porque é preciso saber a razão da nossa fé. E a razão da nossa fé é Jesus Cristo. Ok? Beleza? Show de bola. Então vamos lá, vamos recapitular, porque eu gosto muito disso, e recapitular, recordar e viver. Primeira aula que eu trabalhei com vocês, falamos de Tito. Tito fala sobre a ordem na igreja, lembram disso? Com certeza você lembra, né? Os falsos mestres, né? Atacando lá a igreja de Creta. Parece até que a gente está falando na aula de hoje, né? Filemão fala sobre perdão. Hebreus fala acerca da supremacia de Cristo, eu creio que você deve estar lembrado. Tiago fala sobre fé genuína, fé em ação, fé em prática, fé na prática, não é? 1 Pedro, que nós falamos semana passada, consolo, a palavra-chave, é consolo. E hoje, a palavra-chave de 2 Pedro é combate. Combater o quê? As falsas heresias. Então hoje, a nossa aula, né, nosso bate-papo, na realidade, sobre 2 Pedro, tem essa palavra como palavra de ordem. Combate as falsas heresias. Na verdade, combate aos falsos ensinamentos. Fica melhor assim. Combate as heresias. Porque são falsas, na realidade. Estou redundante aqui. Então é combate quanto a falsos ensinamentos na igreja, combate quanto aos falsos mestres, aqueles que não conhecem a razão da sua fé, aqueles que não têm conhecimento acerca de Cristo e nem da sua palavra, mas ensinam um monte de besterol ao povo aí. Então vamos lá, combate. Então a nossa palavra de ordem hoje é combate. Queridos, mas como sempre falamos, nós temos que alcançar alguns alvos, alguns objetivos, não é? O alvo da nossa lição hoje, identificar os riscos de não conhecer bem a palavra de Deus, observando um método simples de estudar a Bíblia. Então a gente precisa identificar isso. Quais são os riscos de nós não conhecermos e manusearmos bem a palavra de Deus? Eu creio que você sabe de um grande risco, que é a questão de falsos ensinamentos. De você ouvir alguém dizer um besterol sem fundamento bíblico e você acaba abraçando essa ideia porque você acha que é legal, que é bonitinho. Então, identificar, tem risco. E, além de identificar, é apreciar o valor da Bíblia como regra de fé e prática para os cristãos. Então, meu querido, preste atenção nisso. Isso é muito importante que você entenda. Nós batistas defendemos muito isso. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Aquilo que a Bíblia ensina, para nós é lei. Aqui, nós seguimos o norte da Bíblia. Quem que nos orienta o nosso modo de ser, de agir, de pensar, falar? É a Bíblia Sagrada, lógico, dentro de uma boa exegese, dentro de uma boa hermenêutica, uma boa interpretação bíblica. Bom, e qual é a nossa intenção? Dedicar-se à leitura bíblica em busca de orientação divina. Isso é muito importante. Eu já disse quando nós trabalhamos lá na aula de Tito, que eu tenho uma grande preocupação com essa história de que o indivíduo está numa igreja, por exemplo, vou dar um exemplo da Igreja Batista, está aqui no nosso meio, da Igreja Batista, e de repente ele acha que a nossa doutrina não está muito de acordo não bate com aquilo que ele entende que é certo. O que ele faz? Muitas vezes ele sai daqui e abre uma portinha, abre uma igreja para ele, baseado em quê? Nos seus princípios, nos seus valores, nos seus entendimentos. E rasga por completo toda uma história que nós batistas temos, toda uma história de interpretação bíblica realizado por muitos estudiosos. Então, muito cuidado quando você for visitar ou quando você resolver filiar-se a uma igreja. De onde esse pastor ou esse líder, esse missionário está vindo? Ah, ele brigou lá, veio para cá, montou uma.
Cuidado. Lógico que toda regra tem sua exceção, não vamos generalizar o negócio, beleza? Vamos caminhar, porque hoje a nossa aula ela está um pouquinho maior do que o normal, porque a gente colocou um pouquinho de conteúdo aqui. Vamos lá. Pedro enfatiza o conhecimento adquirido no Senhor, em contraste com os ensinos dos falsos mestres da época. Então, o que Pedro está dizendo? É o seguinte, eu conheço a palavra, eu conheço o Senhor, eu tenho intimidade com Ele, eu conheço aquilo que Ele ensinou. Haja vista, vamos ver daqui a pouco, haja vista que Pedro foi um dos apóstolos e ele andou com Jesus. Então Pedro faz essa comparação, olha, eu tenho conhecimento adquirido, eu tenho conhecimento de causa. Então, eu não falo por ouvir alguém dizer, eu falo daquilo que eu vivi como apóstolo de Jesus Cristo. Isso é importante mais que a gente compreenda. E aí essa epístola ensina a viver em santidade sob a perspectiva de que Jesus um dia vai voltar. Quando nós estudamos essa epístola, a gente percebe como é importante perseverar na doutrina de Cristo. Ok? Show? É muito importante que a gente entenda isso. Viver em santidade até que o Senhor volte. Ok? Beleza? Apenas uma visão panorâmica do livro, né? Ela faz parte também das epístolas gerais. Também foi escrita por volta de 60 a 68, lá em Roma, dos judeus cristãos, o alvo, né? A quem se destina essa epístola para os judeus cristãos da dispersão. Nós já falamos na aula passada o que significa essa questão de dispersão, né? São os judeus que foram obrigados a sair ali de Jerusalém, porque no caso aí, Roma invadiu e botou o povo para correr, digamos assim. O versículo-chave é 2 Pedro 3,18. Vamos lá. Bom, Pedro anuncia o caráter do crente, a luta contra os falsos mestres e a esperança da volta de Cristo. São 3 tópicos importantes que a gente enxerga ali em 2 Pedro, né? O crente tem que estar firmado na palavra do Senhor, e Pedro está ali orientando com relação à luta contra os falsos crentes, e Pedro está dizendo, olha, mantenham-se em santidade, porque o Senhor um dia vai voltar. Bom, vamos responder a esta pergunta, a gente vai trabalhar com perguntas hoje, achei legal essa proposta. Quem é o escritor dessa epístola? Quem escreveu 2 Pedro? Eu creio que você já sabe, né? Mas, vamos lá, vamos responder isto com esse versículo número 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, quem escreveu essa de 2 Pedro? Eu acho que está na cara, você já sabe aí, que foi Pedro. E o próprio autor diz que ele é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Embora, se você ler aí o nosso comentário, nosso comentarista, ele vai dizer que houve algumas discordâncias com relação à autoria de 2 Pedro. Será que foi realmente Pedro que escreveu? Essa discordância se dá pela diferença de estilo e de matéria entre as duas epístolas, ou seja, a primeira epístola de Pedro e a segunda epístola de Pedro. Mas, quando a gente lê, logo o primeiro versículo de 2 Pedro, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, você não tem dúvida, o próprio autor, ele se autodeclara aí, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E eu e você sabemos que só existe um Pedro que foi apóstolo de Jesus Cristo. Então, o autor, quem é? Pedro. Então, Pedro, o apóstolo, né, escreveu essa segunda epístola. Bom, Pedro para hoje. Bom, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem alguma,
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a própria epístola testifica o princípio da inspiração das Escrituras. O que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, olha só como diz o texto, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade alguma, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é importante que nós entendamos, né? Que a própria epístola diz o seguinte, que as Escrituras, elas são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, como toda a Bíblia, né? Foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e a própria epístola diz isso claramente. Ok? Estamos juntos? Vamos lá? Vamos responder essa segunda pergunta aí. Qual era o desejo de Pedro para seus destinatários? Ou seja, quando Pedro escreveu essa epístola, o que ele queria alcançar? Qual era o objetivo, né, dessa escrita, digamos assim? A gente responde isso lendo 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, porque deu jabu aqui. Vamos lá, rapidinho aqui, beleza. Então, qual era o desejo de Pedro para seus destinatários? Que a graça e a paz de Deus fossem multiplicados. Mas por quê? Pelo conhecimento de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Este era o desejo de Pedro, que aqueles que iriam ler essa epístola, eles pudessem conhecer Deus, conhecer a palavra de Jesus Cristo. Por que conhecer? Para que eles não fossem levados por falsos ensinos bíblicos. Muito importante. Por exemplo, se eu, por exemplo, sou assim, se eu estou em uma reunião e eu não domino o assunto daquela reunião, eu prefiro me calar, para não falar besteira. Mas tem gente que faz o contrário. Tem gente que participa de reunião, não domina o assunto, mas começa a falar besteira. Tem gente que é tão eloquente que acaba convencendo os participantes que aquilo que ele está falando é verdade, embora ele não conhece blufa de nada. Você não conhece gente assim, não? Eu conheço pastores, líderes que são tão eloquentes naquilo que dizem, que falam, que nos convencem muita gente, de que a fala dele é verdadeira, embora eles não conheçam nada de catipiriba, como dizia minha avó, de Bíblia Sagrada. Bom, como a graça e a paz seriam multiplicadas? Olha, meu querido, muito simples, pelo conhecimento de Deus. Então, essa é uma pergunta interessante. Como é que nós multiplicamos a graça? Como é que nós multiplicamos a paz do Senhor? É passando pelas pessoas e dizendo assim, a paz do Senhor, irmão, não tenho nada contra. É uma forma de cumprimentar, beleza, sem problema nenhum. Mas o que o autor está dizendo é o seguinte, olha, você vai multiplicar a graça de Deus, a paz que Deus dá através do seu conhecimento da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? Beleza. Vamos caminhar? Pergunta, qual é o propósito? Qual é o propósito dessa segunda epístola de Pedro? Prevenir os cristãos contra os falsos mestres e as doutrinas que estavam ali corrompendo as raízes ali do povo. Então, é advertir. O propósito é advertir o povo contra os falsos mestres. Então, eu queria muito que você guardasse aí na sua cachola, digamos assim, esse detalhe. Advertir contra os falsos mestres. Beleza? Posso continuar? Eu creio que está tranquilo, né? É bem tranquilão isso aqui. Vamos lá. Qual é o conteúdo? O conteúdo, vamos ver? Vamos ler 1 Pedro, de 12 a 13, versículo.
Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestação. Então, a segunda epístola, ela é motivada pela necessidade que Pedro tinha de falar sobre a verdade. Exortar o povo sobre a verdade. Por isso diz, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que vocês possam saber e estejais confirmados na presente verdade. Ok? Então, esse é o conteúdo básico. É motivada pela necessidade que Pedro tinha de falar sobre a verdade. E a verdade é o seguinte: esse povo está ensinando besteira para vocês. Ok? Esse versículo é bem interessante também, diz assim, ó: pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei desta vida. Por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois de minha partida. Então, ele estava certo de que não viveria por muito tempo. Então, ele desejava que seus leitores lembrassem a verdade após a sua morte, especialmente em relação aos falsos mestres. Ele sabia que ele seria morto, né? Então, ele queria que o pessoal se lembrasse dos escritos, né, da palavra do Senhor. Bom, meu amado, vamos a responder essa outra pergunta hoje. Vamos lá? De onde vem o conhecimento acerca de Cristo transmitido por Pedro, aí tive um errinho aí, depois você conserta aí, e pelos apóstolos? De onde vem esse conhecimento? Vamos responder isso aonde? Na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não inventamos histórias enganosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os nossos próprios olhos em seu esplendor majestoso. Então, meu amado, de onde vem o conhecimento acerca daquilo que Pedro diz? Meu amado, do testemunho ocular das obras de Cristo. Então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro estava lá, Pedro participou do ministério de Jesus. Então, esse conhecimento de Pedro não veio de ouvir dizer, não. Pedro conhecia, Pedro acompanhou Jesus, ele tinha conhecimento dos ensinamentos de Jesus, ok? Por isso que essa versão eu acho muito interessante, nova versão, agora fugiu a minha mente aqui, nova versão, não, depois eu esqueci, nova versão transformada, perdão. Toda vez que você vê esse NVT, nova versão transformada. Eu gosto muito dessa versão. Porque não inventamos histórias enganosas quando lhes falamos da poderosa vinda do Senhor. Vimos com os nossos próprios olhos. Olha só, Pedro foi testemunha ocular. Beleza? Show. Vamos responder essa outra pergunta. Quem deu o testemunho definitivo de quem é o Filho de Deus? Meu amigo. Vamos responder com o versículo 17. Quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai, a voz da glória suprema de Deus lhe disse: este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. O próprio Deus testificou que Jesus era o Filho de Deus no momento do batismo de Jesus Cristo. Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho grande alegria. Então, quem deu testemunho? O próprio Deus. Muito joia, né? O conteúdo, né? O caráter cristão, capítulo 1, de 2 Pedro, é um resumo da doutrina de Cristo. Cultivo do caráter de Jesus Cristo no crente. Conhecimento de Cristo e fundamentos da fé em Cristo Jesus. Isso aí, só para você ter uma ideia do conteúdo de 1 Pedro, do primeiro capítulo de 2 Pedro, ok?
Pedro, para hoje, o conhecimento de Cristo e sua doutrina implica em vida de santidade. Porque quando você conhece a palavra, quando você se alimenta da palavra, você vive em santidade. Todas as vezes que você percebe que você falhou, você pede perdão a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em você te convence do pecado, da justiça e do juízo. E você tem conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito importante que a gente entenda. O conhecimento de Cristo, da sua doutrina, implica em vida de santidade. Então, tem uma pergunta que eu gostaria que você respondesse nessa manhã. Como você tem aplicado essa doutrina, esse conhecimento de Deus no seu dia a dia? Importante que a gente responda isso. Vamos responder uma outra pergunta. Qual a pior heresia que os falsos mestres podem difundir? Vamos responder isso lendo aí esse texto aí de 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Então eu vou repetir a pergunta para ver se você lembra. Qual a pior heresia que os falsos mestres podem difundir? Renegar o senhorio e a soberania de Jesus Cristo, nosso Salvador. E como tem falsos mestres renegando o senhorio e a sabedoria de Jesus Cristo, colocando outras pessoas como sendo nosso mediador entre Deus e o Pai. Isso é muito perigoso, a gente precisa entender um pouquinho isso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos caminhar? Vamos lá? Então a pior heresia é essa, renegar o senhorio de Jesus Cristo. Uma outra pergunta para o nosso coração nesta manhã. O que as práticas dos falsos mestres causam ao Evangelho de Jesus Cristo? Ou seja, quando os falsos mestres divulgam práticas contrárias aos ensinamentos de Jesus, o que estes ensinamentos trazem de prejuízo para a igreja? Vamos responder isso lendo mais um versículo. Agora versículo 2. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa dos falsos mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Então, o que causa difamar o Evangelho e a verdade? E eu e você sabemos muito bem quantos falsos mestres existem hoje. Muitos. Dando e fazendo ensinamentos totalmente deturpados. Porque na realidade é o seguinte, o que o pessoal faz? Ele quer defender, ele quer fazer apologia a algo que ele entende que é verdade, ele vai lá na Bíblia e pega um texto fora do contexto e defende. Não, a Bíblia diz isso. Olha que bagunça danada. Tome muito cuidado com isso. Falsos mestres. Pedro alerta contra os falsos mestres que seriam reconhecidos por vida corrupta e pelo abuso das doutrinas da graça, tornando a liberdade em libertinagem. Meu amado, lembra do passado? Onde uma determinada religião dizia o seguinte: olha, compre aqui a sua indulgência, que você vai para o céu. Compre um pedacinho do céu. Não temos isso hoje? Temos isso hoje. Temos isso hoje, infelizmente. Pessoas querendo vender a salvação. Pessoas cobrando por oração, por cura. Venham para cá, compre aqui, digamos, o cravo, porque esse cravo vai abençoar a sua vida. É complicado. Eles contrariam uma prova clara da verdade das Escrituras, no cumprimento das profecias e no testemunho dos santos de Deus. Ok? Vamos ver um resumo disso aí. Presença dos falsos mestres do Antigo Testamento, assim como
no meio do povo surgiam falsos mestres. E agora no Novo Testamento? Assim também haverá entre vós falsos mestres. Não é isso que tem? Sim. Figuras dos falsos mestres, história, anjos rebeldes, ação de Noé, Sodoma e Gomorra, Balaão. Em metáforas hoje, nódoas, manchas, fontes secas, névoas impelidas. É muita bagunça, muita confusão mesmo. Característica dos falsos mestres. O que eles são? Cobiçosos, ímpios, insolentes, arrogantes, irracionais, adúlteros, gananciosos, vaidosos, corruptos. Meu amado, assim como nós tínhamos no passado, lá em 60, 68, depois de Cristo, por ocasião da escrita dessa epístola, infelizmente, o quadro não mudou. Continuamos com falsos mestres, com estas características, enganando o povo. Mas sabe por que enganam muitas das vezes? Porque o povo não conhece a palavra de Deus. Não conhece. Não leem, não fazem uma boa interpretação da Bíblia. Eu fico triste quando eu percebo que o conhecimento que um membro de nossas igrejas tem de Cristo é apenas o conhecimento que ele ouviu falar através do pastor, através do professor da escola bíblica. Isso é muito perigoso, muito perigoso. O nosso conhecimento de Cristo deve ter razão. E a razão é aqui, ó, a palavra dele. Comportamento dos falsos mestres. Estarão dentro da igreja. Introduzirão heresias destruidoras. Terão muitos seguidores. E como tem? Difamarão o caminho da verdade. Explorarão as pessoas com histórias inventadas. São impulsionados pela carne, só pensam nele. Desprezam totalmente as autoridades. É por isso que o pessoal sai, vou montar a minha igreja. Porque não querem ser subordinados. Querem fazer a vontade deles. E não a vontade de Deus. Querem interpretar a Bíblia à luz do seu bel prazer. É muito difícil. Continua, comportamento pessoal, fala mal do que não conhece, vive em completa devassidão, convencem os estáveis na fé, extraviam-se na injustiça, etc. Bom, aqui a mente esclarecida precisa ser despertada. Vamos lá, vamos responder essa pergunta. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês. E a ambas procurei refrescar a sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. O pessoal estava com a mente obscura. O pessoal não estava entendendo bem. Então, refrescar a sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor Jesus Cristo por meio dos apóstolos que lhes enviou. Então, aqui a mente esclarecida precisa ser despertada da lembrança dos ensinamentos de Jesus. E o nosso ensinamento com relação a Jesus hoje está onde? No estudo sistemático da palavra de Deus. Mais uma pergunta para nós nesta manhã. O que os profetas e apóstolos já haviam avisado sobre os falsos mestres? Vamos lá? Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo assim, olha só, o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como defende a criação do mundo. Como desde a criação do mundo. Que eles viriam nos últimos dias questionar a esperança da volta de Cristo.
Mas vocês falam tanto que Jesus vai voltar, mas ele não voltou até hoje, meu querido. O dia que o Senhor virá, não é conhecimento meu nem seu. O dia que o Senhor Jesus virá, nunca nenhum homem saberá, a não ser no momento exato da segunda volta de Jesus. Dia do Senhor, Pedro enfatiza a mensagem do dia do Senhor. Vários princípios são estabelecidos em sua epístola. E uma das últimas perguntas para a gente responder nesta manhã: que qualidades exige o cristão que guarda a volta de Cristo? Viver em paz, sem mácula e irrepreensível. Olha só como diz o versículo: portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, façam o quê? Esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Então, estas são as qualidades que nós temos que guardar em nosso coração, em nossa vida, até o dia que o Senhor virá. Paz, vida sem mácula, vida irrepreensível aos olhos de Deus. Ou seja, busca pela santidade. Beleza? Pergunto, de onde Pedro tira esse ensinamento? Meu amado, das Escrituras, dos ensinos escritos por Paulo, isto é, da Escritura. E lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que lhe foi concebida. Pedro e Paulo, que sejam diligentes, sejam santos, apelando para os ensinamentos do apóstolo Paulo, como confirmação de suas próprias ideias. Concluindo a nossa fala desta manhã, nossa aula de 2 Pedro, aprendemos nessa lição que Pedro aconselhou os cristãos de sua época a que fossem diligentes e santos, apelando para os ensinamentos de Paulo, como confirmação de suas ideias e alertando que aqueles ensinos tinham sido torcidos por homens indoutos, por homens que tinham conhecimento da palavra de Deus, com o fim de justificarem as mais perniciosas práticas. Pedro termina a epístola com uma exortação para a perseverança na verdade e o crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Aí vem 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Ok? Então, Pedro termina essa epístola dizendo: olha, cresça na graça, cresça no conhecimento. Essa é a tônica, conhecimento, alertando para vocês conhecerem a Bíblia. Se vocês não conhecerem a Bíblia, se vocês não conhecerem a palavra de Deus, vocês serão levados por falsos mestres. Então, meu amado, muita atenção com relação a isso. E eu queria... não volta não. Por favor, coloca para mim na primeiro slide, por favor. Obrigado, meu querido. Então, meu amado, combate. E nós só podemos combater algo se nós estamos preparados. Nenhum militar, nenhum soldado sai à guerra sem estar preparado. E nós só estaremos preparados para o combate se nós conhecermos um instrumento pelo qual iremos combater, que é a Bíblia Sagrada. E conhecereis a verdade. A minha oração neste domingo, Dia das Mães, é que eu e você possamos cada dia mais conhecer mais a Bíblia, termos mais intimidade com Deus. E você pode aproveitar esses tempos de coronavírus, de isolamento social, para estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. Está em casa, às vezes à toa, está vendo aquele jornal ali que só fala de coronavírus, só fala de Bolsonaro.
essa porrinhação que ninguém aguenta mais, faz o seguinte, desliga isso. Tire uma vá para o seu quarto, quietinho, e comece a ler a palavra. Comece a conhecer a verdade, e essa verdade vai te libertar, meu amado. Desejo um excelente Dia das Mães, um excelente domingo, e com a permissão de Deus, estaremos outra vez aqui, hoje à noite, 19h30, para a honra e glória de Jesus. Eu quero também aproveitar e parabenizar o Haroldo que completou um ano de vida na sexta-feira. Haroldo, Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus conceda a você, Haroldo, muitos e muitos anos. Beleza? Vamos orar para encerrar nossa escola de hoje? Show de bola, vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta lição que tanto falou no nosso coração, nos incentivando a conhecer a verdade, a estudar mais, a nos preparar para o embate com os falsos mestres, para que os nossos corações e as nossas mentes não possam ser enganadas com ensinamentos errôneos, mas para isso precisamos conhecer ao Senhor. Obrigado, Deus. Cuida de nós, cuida da nossa cidade. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.